todos. Para quem já acompanha o meu canal, deve estar se perguntando o que está fazendo a Karine com um vídeo de calça de alfaiataria. Pois é, me rendi a essa moda. Para quem não me conhece, eu sou modelista, tenho uma loja online de venda de moldes para pijamas. A gente envia aí PDF, molde de pijama impresso pelos correios para o Brasil inteiro. Temos um site de venda de moldes, ou então até pelo nosso WhatsApp, que tá aqui na descrição aqui desse vídeo. Mas hoje eu vim trazer aqui um vídeo diferente do que eu estou acostumada a fazer. Porque se você já acompanha esse canal, já sabe que os vídeos que eu posto aqui são vídeos de moldes de pijamas. Mas, nas minhas horas vagas, eu gosto de fazer roupas pra mim. E como agora tá na moda esse negócio de calça, de alfaiataria, principalmente modelos assim que é possível você usar com sandalinha, rasteirinha, tênis, principalmente, eu me rendi a essa moda e vou fazer sim vídeos aqui de costura de alguns modelos de calça de alfaiataria e até algumas outras peças aí que eu já tô pensando. Então hoje eu vim trazer pra você esse modelo de calça que a Anabelle está vestindo, a calça de alfaiataria. Então, se você veio aqui nesse vídeo porque você já adquiriu o molde e só veio para assistir o vídeo da costura, eu vou deixar descrito aqui embaixo qual que é o minuto que você pode pular, que você já vai direto para o vídeo da costura. Porque antes disso, eu vou explicar aqui a interpretação desse modelo, tecidos, sobre a aquisição desse molde e também sobre como cortar esse tecido, ok? Então vamos começar. Interpretação desse modelo. Então vamos começar aqui pela parte da frente desse modelo. Esse modelo, como vocês podem ver aqui no vídeo, ele tem duas pregas de cada lado. Ele tem um bolso aqui, ó, bolso funcional mesmo. Ele tem a braguilha, tá, com zíper comum, dois botões aqui. Na parte das costas, eu vou mostrar aqui pra vocês que ele tem também uma pence pra dar uma cinturada. Aqui a parte da pence. Ele possui aqui também esses passantes, tá? Que aqui na frente também tem. E o diferencial desse modelo aqui, eu considero que é na parte da barra. Porque na parte da barra, ele tem 4 pregas. 2 na parte da frente e 2 nas costas, tá? Que eu vou estar mostrando agora pra vocês. É que aqui eu não vou conseguir mostrar, porque a calça não vai erguer aqui. Mas como eu já fiz mais uma cor, mais outra cor... Porque eu sou assim, quando eu gosto de uma peça eu faço várias iguais de cores diferentes, tá? Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui no vídeo, nesse modelo aqui que eu fiz de presente pra minha mãe, que ela gosta de verde, então eu escolhi um verde pra ela. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é a parte da barra, tá? Desse modelo. Ele é assim, ó. Ele tem essas pregas aqui, são pregas fêmeas, tá? E na parte de trás ele também tem 2 pregas. E inclusive ele tem um zíper aqui na parte de dentro da calça. Mas esse zíper ele é opcional, porque você não precisa abrir o zíper da perna para vestir a calça. Então se você não quiser colocar, é um zíper invisível. Se você não quiser colocar ele, não tem problema. E assim, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês da dificuldade da costura dessa peça. Porque é uma calça que vai aí braguilha, né, que é essa parte do zíper aqui, que eu acredito que é a parte que pode trazer maior dificuldade para quem nunca fez. Mas no vídeo eu explico passo a passo. Eu mesmo não sou experiente em costura. Eu fiz um curso de costura, onde eu aprendi, né, as partes básicas da costura, até para testar as minhas peças pilotos que eu vendo hoje como molde de pijamas, né. Então, é claro que se você é experiente na costura, você vai olhar alguns passo a passos aqui e vai dizer, meu Deus, tem forma mais fácil de fazer. E tem mesmo, mas essa é a forma que eu aprendi e que eu tô trazendo aqui. E é assim que eu faço as minhas roupas, tá? Então, a parte da braguilha, eu posso dizer pra você que talvez não tenha muita experiência, que pode ser aonde você encontra um pouco de dificuldade de fazer essa peça, tá? Então, assim, como eu quero saber qual é o público que tá assistindo a esse vídeo, o que vocês estão em busca, tá? O que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer um modelo de calça de alfaiataria estilo essa, em que vai existir sim uma braguilha, mas ela é uma braguilha falsa. Isso é, vai ter o desenho da braguilha aqui, mas não tem zíper. Então ela não tem essa dificuldade da montagem do zíper aqui na frente. E eu vou colocar o zíper na parte das costas. Eu mesmo tenho calça e shorts de alfaiataria que são assim.
que isso facilita muito a costura para quem não tem experiência. Mas é isso que eu preciso saber de você. Comente aqui embaixo nos comentários se você gostaria de ver, tá, uma costura de uma peça em que a braguilha é falsa e que o zíper fica nas costas. Escreva aqui no comentário, quero molde e vídeo de costura de braguilha falsa, porque daí, tendo uma boa quantidade de pessoas em busca desse tipo de conteúdo de costura, eu vou fazer um modelo de alfaiataria assim, para facilitar para quem não tem muita experiência. Porque se você já tem experiência, você já sabe como faz a braguilha e tá tudo certo. Eu preciso realmente entender o público que tá vindo assistir esse vídeo, se vocês querem aí vídeos um pouco mais fáceis, tá? Pra você aí ter na sua casa, fazer pra você mesmo ou até arrasar com as amigas, né? Porque eu tenho certeza que se você for fazer uma peça dessa, sair por aí contando para suas amigas que foi você que fez, eu tenho certeza que você vai receber encomendas. Só pra você ver a diferença, tá? De tecido. Esse tecido aqui, ele é um tecido de alfaiataria, em que o preço dele varia em torno de R$20 o metro. Ele é conhecido como two-way, new look, tá? Pelo menos aqui na cidade, em Sorocaba, que eu moro, né? É assim que a gente encontra ele. Ele é um tecido com uma gramatura mais baixa, mas ele não é ruim. Ao contrário, quando tem essas pences igual tem aqui nesse modelo, ele acaba vincando melhor no ferro, tá? Então sim, ele é um tecido indicado, mesmo tendo uma gramatura baixa, ele é um tecido indicado para fazer essa peça. Esse modelo aqui, ele está disponível do tamanho P ao GG, nos formatos PDF para impressora caseira, que você imprime na impressora caseira, você junta todas as partes do molde para que ele fique em tamanho real, para você poder cortar o tecido. A gente tem um vídeo já no nosso canal, enfim, para quem já é nossa cliente já sabe, né? A gente tem um vídeo que a gente mostra como faz a impressão e a montagem do molde, caso você queira imprimir o molde na sua casa. Agora, se você tem uma gráfica perto da sua casa que trabalhe com impressões em grandes formatos, ou se você tem uma plotter, conhece alguém que tenha, a gente também trabalha com essa opção do envio do arquivo PDF no formato plotter. Também está disponível. Mas se você é aquela pessoa que não quer ter dor de cabeça em saber de gráfica, em saber de imprimir molde, prefere já receber o molde impresso na sua casa, também temos essa opção disponível, tá? Então a venda desse molde, dessa calça, dos moldes de pijama que a gente já trabalha há muitos anos e também das peças que ainda vão entrar, que eu vou fazer vídeo aqui que eu já tenho aí nos projetos, tá? Vão estar disponíveis à venda no nosso site, que eu vou deixar o link aqui embaixo, ou então você pode fazer o seu pedido pelo nosso WhatsApp. Aqui no molde, tá? Depois que você imprimiu o molde, tudo certinho, tá? Você vai ver que tem duas linhas no seu molde, né? A linha contínua e aqui a linha pontilhada, tá? Essa linha pontilhada é onde eu cortei o meu molde, tá? Aqui, dessa linha contínua, a linha pontilhada é 1 centímetro de costura, que é o que a gente vai precisar para costurar essa peça. Então, em todo o molde, eu cortei ele na linha pontilhada. Então, agora que a gente vai iniciar aqui o corte do tecido, antes eu vou fazer umas preparações aqui no meu molde, para que fique mais fácil de passar o lápis, né, marcador de tecido, ou então, que nem aqui eu tenho giz também, para você passar pro tecido, né, aonde vai as pences, as pregas, tá? Isso é necessário, são informações de costura que você tem que passar pra peça, para que fique mais fácil de você costurar depois, tá? Então, aqui eu tô com uma lapiseira, o que que eu faço? Aqui é onde a gente vai ter a prega aqui na parte da barra da calça, né? A gente vai ter a prega aqui e a prega aqui. Então, eu preciso fazer essas marcações aqui no meu molde. Então, eu venho aqui bem nessa parte que é onde vai... Porque a nossa prega, ela vai começar aqui ainda na barra, né? Aqui na barra da calça, que vai virar esses 2,5 pra dentro depois. Ele vai começar na barra e ele termina aqui. Então, eu vou marcar aqui onde ele termina, ó. Eu faço um buraco e vou fazendo um buraco em todos, pra depois ficar mais fácil de passar essa parte pro tecido e ficar marcado certinho aonde que eu vou precisar fazer o fechamento das pences. Então, aqui eu também tenho na parte da barra da calça costas, né? Então, também vou fazer furação aqui. Faço com a lapiseira mesmo. Aqui na parte de cima da calça, a gente tem uma pence, que é essa pence tradicional aqui, né? Ó, então, aqui eu também vou fazer uma furação, que é pra eu marcar aqui onde a pence termina. Deixa eu ver aqui. Aqui eu também tenho na parte de cima da calça, também temos pregas. E eu também vou fazer essa marcação aqui. Então, aqui eu preciso dessa orientação. E aqui,
é onde vai ser a minha braguilha, tá? A gente vai fazer uma marcação aí nos cantos agora da folha, pra eu também me certificar da onde que vai começar as pences, aonde ela começa, aonde termina a gente já marcou, mas aonde começa, tá? Então eu pego uma tesoura mesmo, eu venho aqui, eu dobro, vamos supor, aonde eu tenho a marcação aqui, ó, marquei e só vou dar uma pontadinha assim, ó, pra ficar assim, tá? Pra que na hora que eu passe isso aqui pro tecido, eu deixo lá ele marcado também, que daí eu vou saber exatamente aonde a minha pence começa e aonde termina. E aqui eu também vou marcar a braguilha onde ela começa. Ó, então fica assim, a mesma coisa aqui na barra da calça, tá? Então eu vou bem na linha onde eu marquei, eu vou vir e vou marcando aqui. E eu faço isso em todas as partes. Aqui na parte do bolso, também é importante, ó, tem uma lateral aqui, só pra gente saber, na hora da montagem dessa peça, né? Aonde termina a abertura do meu bolso. É uma orientação de costura esses piques aqui, tá? Então, aqui eu também vou... Aonde tem um pique no seu molde, você vai fazer isso. Pra ir marcando no tecido. E eu vou fazer isso aqui também na parte das costas. Aqui. Corto um tiquinho e aqui também. Então, aqui eu já sei aonde minha pence vai começar e onde ela vai terminar. Agora, eu vou esticar o meu tecido aqui na mesa pra iniciar o corte dele. E se você tiver dúvidas, às vezes a gente compra o tecido na loja e fica na dúvida de qual é o lado direito, qual é o lado avesso da peça, tem um segredo que pode te ajudar. Então, às vezes, quando o avesso e o direito são muito parecidos, o que pode te ajudar a definir qual é o lado direito? Aqui na parte da auréola, né, aqui na lateral do tecido, existe é uma máquina que faz esses furinhos, tá? Então, a máquina, ela vem do lado direito para o avesso e faz a furação. Isso significa que o teu lado direito é lisinho e o teu lado avesso, quando você passa a mão, você percebe aqui até a textura do tecido por causa da furação, tá? Então, eu sei que essa parte aqui que tá mais grossinha, né, que tá texturizada aqui, porque as agulhas passaram para esse lado, é o meu avesso. Então, é o avesso que eu deixo para cima para começar a distribuir o molde aqui na minha mesa para iniciar o corte do tecido. Agora, eu já estou aqui com meu tecido dobrado, tá, na mesa. Aqui é a largura do tecido, a largura. A largura desse tipo de tecido aqui de alfaiataria, normalmente é 1,40, 1,45 de largura. Então, aqui é a largura dele e aqui é a altura. Então, aqui ele tem 1,40, que é padrão de fábrica, e a altura é a quantidade que você comprou. Então, a gente começa posicionando os maiores moldes. E eu aproveito para dobrar o tecido ao meio, vou até mostrar aqui, ó, ele tá dobrado, tá vendo? Para que eu possa cortar uma vez só, mas ter duas peças cortadas, porque que nem calça frente e calça costa, a gente tem duas partes da calça costa e duas partes da calça frente. Então, eu aproveito, em vez de cortar 4 vezes, eu aproveito, dobro o tecido no meio para cortar 2. E aqui eu vou mostrar para vocês a importância do fio do tecido. Ele sempre tem que seguir aqui, ó, a sua auréola do tecido, tá? Então, aqui tá o fio do tecido nessa direção. Então, a sua auréola tá nessa direção, tá? Ele não pode estar ao contrário. Esse molde, se ele tivesse de assim, ele estaria errado. Então, fio do tecido com a auréola do tecido. Vai ser sempre assim para você cortar qualquer molde. Ó, fio do tecido em paralelo com a auréola do tecido. Então, aqui eu já comecei alfinetando a maior parte do molde, né? Que são as duas partes da calça. Aqui pra baixo, que ainda sobra um pedaço, é onde eu vou posicionar o bolso, o revel, as outras peças para serem cortadas. E agora, com um giz, eu vou fazer a marcação em toda a lateral aqui para poder remover o molde e cortar o tecido. E aí eu vou utilizar o lápis, né? Que o lápis, ele não sai tão fácil conforme você vai mexendo. O giz, conforme a gente vai mexendo, ele já vai desaparecer. Ele só serve mesmo para você tirar o molde e cortar o tecido. Mas o lápis, ele é mais difícil de sair. Então, a gente utiliza mais o lápis para fazer essas marcações aqui da onde ele não pode sumir, para que depois a gente se oriente no momento da costura. Aqui eu já fiz as marcações. Agora eu vou tirar o molde de cima para você ver. Tirar os dois lados, ó. Então, eu fiz a marcação em toda a margem de costura com giz. E aonde tá as pences e as pregas, eu fiz a marcação com o lápis. Ó. Então, aqui em cima também, ó, aonde começa a minha prega, tá? Aqui onde começa a braguilha, toda a parte aqui do bolso,
Mesma coisa aqui, que é a barra da minha calça costas. Agora, eu vou alfinetar ele de novo, pra daí cortar ele. E eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço pra marcar, porque assim, a gente só marcou de um lado, né? Mas quando eu cortar do outro lado aqui, ele não vai estar as marcações das pences e das pregas, e precisa estar marcado também nas duas partes da calça, né? Então, eu vou estar te mostrando aqui como eu faço pra passar essa marcação pro outro lado da peça. Então, aqui eu já cortei a minha parte das costas calça, que é onde a gente tem aqui a pence, tá? Que fica aí na cintura. E eu tô aqui com o tecido já marcado, né? Que foi onde eu marquei antes de cortar. Só que eu preciso passar essa mesma marcação pro outro lado da calça, tá? Que é a outra parte dela, né? Então, o que que eu faço? Eu pego aqui o alfinete, eu coloco o alfinete exatamente aonde é a minha marcação, que são os 3 pontos, tá? Que é aqui na parte aqui que vai ficar o cos, né? E aqui, ó, eu coloco um alfinete e passo ele lá pra trás. Fiz isso, viro pelo avesso e agora marco aqui desse lado. Venho, marco aqui e faço ponto aqui. Pronto, eu faço todo esse processo em todas as partes que eu preciso passar pra outro lado da peça, as marcações aqui do pique de costura. Aqui, depois que termina de cortar o tecido, tem que fazer a preparação da entretela, tá? Porque essa peça vai entretela no revel, pra deixar ali a parte do cos mais estruturado. Então, aqui eu já cortei a entretela. O revel, frente, a gente tem 2 pedaços, um que fica do lado direito e outro do lado avesso, tá? E no parte das costas é uma peça só, é um revel só, porque ele tá na dobra do tecido, tá? Então, agora eu vou fazer a colagem da entretela nessa parte do revel. A entretela que eu escolhi para essa peça é uma entretela que o nome dela é entretela cavalinha. Ela não é tão grossa, igual aquelas entretelas usadas em gola de camisa social, e não é tão fina como a entretela de malha. Ela não estica, tá? Porque a entretela de malha, ela estica. Ela é intermediária, ela é, assim, maleável, tá? Fica muito bom aqui para fazer essa parte do revel dessa peça. Então, aqui a parte da entretela, ela tem, se você nunca usou entretela, né? Ela tem uma parte que ela é autocolante, ela é brilhosa, essa parte que vai em contato com o tecido, tá? E eu utilizei o mesmo molde que eu cortei a peça, do revel costas, né? O mesmo molde eu utilizo para cortar o revel, porque é do mesmo tamanho, tá? Então, agora aqui eu vou fazer a colagem dessa entretela. O meu ferro aqui já está esquentando, tá? Como eu já fiz essa peça outras vezes, né? Eu sei que a minha entretela não cola no ferro, tá? Aqui na hora que eu passar, mas a entretela de malha, por exemplo, é uma que cola. Então, o ideal sempre é você ter um pedacinho de tecido de algodão, um tricoline, pode ser, tá? Pra você colocar o tricoline e o ferro em cima, pra o ferro não ir direto na entretela. Porque se ele estiver muito quente ou algo desse tipo, ele vai encolher tudo, tá? Inclusive, tem que ter muito cuidado com a peça também, pra não queimar sua peça e nem acabar estragando ela com o ferro muito quente. Tá? Então, aqui é um teste mesmo. Deixei aqui numa temperatura 3, desse ferro aqui, tradicional, tá? E eu vou fazer aqui um teste, ó, pra ver se não vai grudar. Se grudar, utiliza tecido de algodão entre a entretela e o ferro, ó. Então, aqui, agora eu já vou deixar o ferro um pouco mais quente. E ele já vai, ó, grudando na peça, tá vendo? Você pode ir pressionando aqui e sentindo. Se chega um momento que começa a querer agarrar o tecido, eu diminuo a temperatura dele, tá? Mas aqui tem que estar muito bem colado, pra não acontecer de você lavar essa peça depois e acabar descolando a entretela, tá? Então, aqui a gente vai colando, pressionando o ferro. A entretela, ela tende a dar uma crescida porque você vai esticando, ó. Tá vendo? Daí depois eu só corto esse pedacinho que cresceu.
E aqui, deixa eu tirar esse pedacinho, e já estou com a entretela colada aqui no meu revel costas e vou fazer o mesmo com as duas peças do revel frente. Bom, agora a gente vai iniciar aqui o processo da costura da calça. Eu começo sempre pelo fechamento das pregas e das pences. Então, eu tô até aqui com a peça pronta pra te mostrar quais são aí a pence e a prega que a gente vai fechar agora, tá? Então, eu tô aqui com a peça calça, as duas partes da calça. E a gente vai iniciar fazendo, ó, essa pence aqui, tá? Essa pence que fica nas costas. Então, eu vou pegar minha peça aqui. A gente tem aqui, né, a marcação que a gente fez, aonde a pence começa e aonde ela termina, tá? Então, ela tá começando aqui e tá terminando aqui, onde tá riscado de lápis, tá? Então, o que que eu faço aqui? Eu vou unir as duas partes, os dois tracinhos aqui do começo, que é onde a minha pence começa. Vou colocar um alfinete e vou marcar aqui também, aonde a minha pence vai terminar. Então, agora eu vou fazer uma costura, que vai começar aqui e vai terminar afunilando bem aonde eu coloquei o último pontinho da pence. Ó, costura feita, tá? Pelo lado direito. E agora eu vou fazer o mesmo processo na outra parte da calça costas. Lembrando que você sempre termina e começa a sua pence, prega, todas as costuras que você fizer com retrocesso para ele não desmanchar. Então, aqui as nossas duas pence costas já estão fechadas. Agora, eu vou começar a fechar as pregas da barra da calça, desse lado mesmo que é o costas, tá? A gente fez aqui as marcações, deixa eu pegar pelo avesso aqui, ó. A gente fez as marcações. E como é que funciona? Essa prega, ela é diferente do que a gente acabou de fazer, porque o que a gente acabou de fazer, ela vai afunilando. Essa daqui não, ela começa nessa largura e termina nessa largura, tá? Então, a única coisa que eu preciso fazer aqui é juntar os pontos aqui, pra que eu possa saber aonde minha costura vai, a largura da minha costura, né? Onde ela vai começar e onde ela vai terminar. Então, aqui eu coloco um alfinete, ó, tá vendo? Dos dois lados estão a marcação, então eu coloco um alfinete aqui. E a mesma coisa eu faço aqui com o pontinho que a gente colocou na barra. Então, aqui, ó, a minha costura vai começar aqui na barra, né? E vai terminar nesse ponto, tá? Em linha reta. Ó, dá pra ver, né? Aqui, ó. E aqui nós temos mais uma, porque são duas pregas na parte da calça frente e duas pregas na calça costas, tá? Então, agora eu vou fechar a segunda prega. Então, eu venho aqui, junto os pontos. E aqui também.
nossa barra, então, a gente já terminou a costura das duas pregas. É assim, ao lado direito, tá? E depois eu vou mostrar aqui pra vocês como a gente vai finalizar, que ainda tem a parte da barra, tem a parte do jeito que a gente vai optar por vincar essa abertura aqui, tá? Do jeito que a gente vai finalizar ela aqui, que é a prega fêmea, né? Que a gente aperta assim, ó, vai um pouco para um lado, outra metade pro outro, e aí a gente vinca no ferro e depois a gente vai fazer a barra, tá? Então, mas eu vou fazer agora esse mesmo processo na barra da minha calça, na minha outra parte da calça costas, né? E na barra da calça frente também tem duas pences exatamente igual a essa que eu te mostrei para ser feitas. Bom, aqui eu já fiz o fechamento de todas as pregas das barras, frente e costas. Ó, frente também foi fechada, tá assim pelo avesso, tá? Aqui também pelo avesso. E costas também. Aqui na parte ainda da calça frente, a gente tem essas pregas aqui pra fechar ainda. Que são essas que ficam próxima do cos, tá? Então, é o mesmo processo, igualzinho da barra. Você vai pegar e vai unir os pontos. A gente fez a marcação aqui, né, ó. Aqui tá a marcação da braguilha. Então, aqui vai ser posicionada a braguilha. E aqui nós temos, ela só é um pouco menor do que a que a gente fez na barra da calça, tá? Mas tem os pontos aqui, então eu vou unir os 4 pontos aqui pra passar uma costura em linha reta também. E aqui também, e na outra parte da calça frente a mesma coisa. Então, aqui depois do fechamento das pregas aqui do parte do cos, ó, deixa eu mostrar pelo lado direito como fica. Ela fica assim, tá? Depois a gente vai vincar lá no ferro, na opção tombada, ou então, quando a gente abre ela no meio, é a prega fêmea, tá? Bom, agora que a gente vai fazer a parte do bolso, tá? Eu vou mostrar pra vocês, eu já fiz o bolso de um lado, e vou mostrar agora pra vocês como faz o do outro lado, tá? Então, as duas partes do bolso, o espelho e o forro do bolso, são as duas partes que a gente vai utilizar agora, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como ele tá pronto. Deixa eu só afastar a máquina aqui. Deixa eu ver, acho que dá pra ver, né? Ó, aqui está o meu bolso. Eu só deixei eles com alfinetes aqui, porque a gente ainda não vai mexer na parte do cos. E deixei ele aqui também com alfinete, porque a gente ainda não costurou a lateral, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, ó, pelo avesso. Aqui a única coisa que ainda falta pra mim é fazer a overlock em volta aqui do bolso. No caso, você usa zigue-zague, se você não tiver overlock, tá? Eu vou utilizar aqui, que eu já passei uma reta pra fazer o fechamento do bolso, né? Mas agora eu vou passar na overlock. Então, aqui eu já tô com o bolso pronto desse lado e vou te mostrar do outro lado como é que faz. Então, aqui, você vai precisar das duas partes do bolso, tá? Essa parte aqui, até eu fiz uma marquinha aleatória, tá? Só pra eu... Porque ela não tem nenhuma marcação de pique, mas só pra eu saber qual é o lado avesso, tá? Então, eu só fiz esse tracinho aqui só pra me recordar qual é o avesso da peça. E aí, aqui nós temos essa parte aqui da peça, que é a parte do espelho do bolso, tá? O espelho do bolso é importante, os 2 piques que tá lá no seu molde, você passar ele pra cá, porque é importante na hora de fixar ele aqui na peça, tá? Então, você tem aqui um pique de quando começa a abertura do seu bolso, que seria essa parte aqui, ó, que é onde começa o bolso, e essa marcação aqui é da onde termina o seu bolso. São as duas marcações que você precisa agora pra fazer a parte do bolso, tá? Então, você pega a parte da frente, aqui, ok? E aí, você vai pegar o forro do bolso, que é essa parte aqui, ó, que imita aqui a parte do desenho aqui, tá? Porque é ela que a gente vai colocar agora aqui e fazer a costura, tá? Então, você posiciona a peça que tá pelo lado direito, pra cima, pode ver que as pregas estão aqui. E eu vou colocar o meu bolso aqui, ó. Essa parte do forro. E agora, eu vou
fixar aqui só com uns alfinetes para eu passar 1 centímetro de costura na máquina. Nossa, sempre pego os tortos. Ó, e agora eu vou passar aqui na máquina 1 centímetro de costura. Agora que eu já costurei a minha parte do forro na peça, tem um detalhe importante que você precisa fazer para que o bolso fique... Porque agora a gente vira ele pra dentro, assim, né, ó. Ele fica aqui pra dentro. Só que aí você pode ver que o tecido, ele quer ficar voltando, né? Então, existe uma costura que a gente chama de costura de segurança, tá? Que é uma costura pra você fazer com que o bolso queira ficar no lugar que ele tem que ficar, que é virado pra dentro, tá? E o que é que a gente faz? Você pega a tua margem de costura do avesso, coloca ele em direção à peça que você acabou de costurar, isso é o forro, tá? E você vai fazer uma costura bem rente aqui, ó, aqui, tá? Uma costura em toda a curva, bem rente mesmo, uma costura normal, como se você estivesse costurando a peça, tá? Eu até uso outro calcador pra deixar ele bem certinho, porque senão começa a costurar torto, tá? Que ele tem aqui tipo um limitador, né, um guia, que aí o que acontece? Eu coloco ele aqui, ó, e eu faço a costurinha bem na bordinha, tá? Que aí o que vai acontecer? O bolso vai ficar virado pra dentro, que é onde ele tem que ficar. Então, agora eu vou fazer essa costurinha. E conforme você tá costurando, é que não tá aparecendo aí pra você, você vai abrindo bem a peça, se certificando que a costura, a margem da costura permaneça pro lado do forro, tá? Pra que ele fique vincado bem certinho na hora que a gente desvirar. Ó, vamos ver se vai dar pra vocês verem. Tá vendo a costurinha? Daí agora fez com que o bolso ele ficasse assim, ó, pra dentro. Tá vendo? Agora ele não fica mais querendo voltar aqui pra fora. É uma forma de você deixar isso. A gente faz em vários pontos da peça. Toda vez que a gente quer, tipo, por exemplo, você tá fazendo uma blusinha que vai ter um revelzinho e o revel fica querendo vir pra fora. É só você fazer essa costurinha que isso não acontece mais, tá? Então, aqui a única coisa é assim, bem nessa curva aqui, ó, pode ver? O tecido fica até meio amarrotado, porque aqui é uma curva, tá? Então, ele tá tentando abrir. O que a gente faz aqui pelo avesso na parte da margem de costura? Bem nessa curva aqui, ó, a gente dá uns piques pra ele se assentar melhor. Então, você pega a tesoura, só ver onde tá aqui. Cuidado pra não cortar o bolso e nem a peça, né? É só a margem de costura. E é só mesmo aonde você percebe que ele não tá virando direito. Assim. Agora a gente vai assentar a peça aqui. Inclusive, eu tô com o ferro aqui do lado, tá? Porque quando a gente trabalha assim com peças de tecido plano, você usa o ferro pra assentar a costura, tá? Então, mas aqui como a gente já fez essa costurinha pelo lado de dentro, isso já ajuda muito, tá? Mas, ó, agora ele já fica mais assentadinho, tá vendo? Ó, mais bonitinho. A gente fala mais chapadinho, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a outra parte do bolso, que tá aqui, que é aquela que tem as duas marcações, tá? E a gente vai encaixar ela aqui em cima agora. Vamos lá. Aqui, ó. A gente vai encaixar aqui em cima, tá? Então, o que acontece agora? Eu não vou me preocupar nada nessa parte externa ainda, que é a lateral, que é o cos. Eu só preciso fazer o quê? Costurar o meu forro na parte do espelho do bolso, tá? Então, é toda essa parte que envolve a parte interna do bolso. E é 1 centímetro de costura. E claro que como ele vai ficar evidente por dentro da peça, você precisa fazer um acabamento ou na overlock ou na zigue-zague. Então, é isso que eu vou fazer agora. 1 centímetro de costura, somente aqui na parte interna do meu bolso, e vou passar ele na overlock. Aqui, então, depois que você finaliza com zigue-zague ou com overlock na parte interna, que a gente acabou de costurar, você pode só deixar o bolso fixo, tá? Com alfinetes, porque a gente ainda não vai
fechar a lateral, né, ou mexer no cos, tá? Então, a gente só deixa ele aqui no jeito. E é por isso que eu falei pra vocês que é importante o pique, tá? Porque agora você vai entender que ele vai se encaixar na peça, né? Porque, ó, aqui, ó, aonde começou o nosso bolso, ó, é justamente aonde o pique vai se encontrar. Aqui, ó, onde tá a costura aqui, ó, da peça com o bolso, é onde ele vai se encontrar. Então, aqui eu deixo um alfinete preso, tá? Aqui é o cos, né? Então, ele vai ficar assim, ó. Então, também, pra não deixar ele solto, eu vou colocar um alfinete aqui só pra prender ele, pra depois a gente finalizar. E aqui na lateral, mesma coisa, tá? O bolso, ele só é fixado aqui no momento que a gente costurar a lateral. E aqui, mesma coisa. O pique tá batendo aqui com o fim do meu bolso. Então, ele vai ficar assim, tá? Costurado depois na costas aqui, na calça costas, tá? Então, aqui. Só pega a costura certinha e posiciona no pique. E vamos deixar um alfinete preso aqui. E pronto. Aqui, o parte do bolso já não tem mais nada pra fazer. Aqui. Tá? Agora, a gente vai começar a mexer na parte da braguilha. Agora que a gente vai começar essa parte da braguilha, você vai fazer uso de duas peças aí, que é o pertingal, tá? O pertingal é essa parte aqui que fica olhando, né, de frente pra peça, ele tá do lado esquerdo, tá? E pode ver que na parte interna dele, ele recebe acabamento, porque ele fica visível, tá? Então, eu tô com ele aqui, ele é cortado uma vez só. Então, toda essa parte curva dele, tá? Que é essa parte aqui, ó, precisa ser passado ou na overlock ou na zigue-zague, tá? Então, eu já vou passar pra deixar ele preparado pra aplicar. Essa parte da braguilha, tá? Ele é cortado aberto, desse jeito. Só que aí, na hora que você vai posicionar ele na peça, você vai dobrar ele, tá? E ele vai do lado direito, aqui, ó. Ele é essa peça aqui. E como você pode ver aqui também, ele recebeu acabamento aqui por dentro, tá? Então, ele precisa receber acabamento. Você vai dobrar ele ao meio, assim, e vai costurar ele. Porém, antes de fazer isso, a gente precisa já ver como vai ficar a parte do cos, tá? Porque aqui a gente já vai começar a trabalhar no cos também, na parte do revel, que vai fazer o acabamento do cos. Porque essa peça, igual eu já expliquei, ela é inteiriça. Esse cos aqui não é separado, ela é uma peça só. O que tá separando aqui é uma costura, que é inclusive o que tá segurando o revel aqui dentro, tá? Então, o que que acontece? Podem ver aqui, ó, que essa peça aqui, ela já tá acabada aqui em cima, ela não faz acabamento com ninguém. Então, você precisa virar esse 1 centímetro pra dentro no momento que você for fazer a costura, tá? Então, aqui no caso, o que que eu vou fazer? Eu vou virar 1 centímetro pra dentro e aí eu vou costurar ele aqui, em toda a lateral. Vou passar na overlock, no caso, né? E ele já vai ficar assim, ó, acabado aqui, tá? Que precisa ter uma costurinha, né? Pode fazer uma costurinha aqui em cima, ou então fazer uma costurinha aqui, vamos supor, pelo avesso. Faz uma costura de 1 centímetro. Vira e faz o acabamento, tá? Ele precisa ficar assim já, porque ele vai ser aplicado desse jeito aqui na peça, junto com a peça principal, a calça frente e o revel frente. Bom, aqui para iniciar agora a colocação do zíper, tá? Você pega uma fita e faz uma marcação, a gente vai trabalhar aqui primeiro com o lado direito da peça, tá? E você pega uma fita métrica aqui e faz a marcação aqui de 6 centímetros, tá? 6 centímetros e faz uma marcação, que é onde a gente vai precisar posicionar o zíper, tá? Só pra você entender, 6 centímetros por quê? Porque aqui vai ser a parte dos botões, e os botões, eles começam a partir de 5 centímetros. Mas como a gente ainda tem a margem de costura aqui de cima, que a gente ainda não finalizou, então são 6 centímetros, tá? Então, agora, o que que você faz? Eu tô com um zíper comum aqui, esse zíper, ele é de 18 centímetros, pode ser de 15, de 18, tá? E eu vou começar a fazer a colocação dele agora, tá? Então, eu estou com o zíper aqui, na parte de cima aqui, tá? Então, aqui pra fazer a colocação dele é muito simples, basta você, eu vou abrir ele que vai ficar mais fácil, basta você virar ele, tá? Assim que você virou ele, você vai posicionar essa parte, que é onde começa o zíper, né? Que é essa parte da trava dele aqui, que é a parte prata, você vai colocar ela exatamente em cima da marcação que a gente fez no tecido, porque a nossa costura, ela vai chegar até aqui, tá? Depois, quando você desvirar, porque essa costura que a gente vai fazer agora, ela fica aqui, a gente usa esse calcador de zíper comum, tá? E a gente vai costurar aqui, ó, aqui, bem rente aqui a bordinha do zíper, tá? Até onde a tua máquina conseguir, né?
você vai fazer a costura aqui, pra que quando a gente desvirar, ele fique assim, tá? Então, agora eu vou alfinetar ele aqui a partir do ponto aqui que a gente já marcou, pra tá passando essa costura no zíper. Já fiz a costura, assim que a gente desvira, ele fica assim. Vou mostrar pra vocês onde tá a costura aqui, ó. Tá bem aqui, tá vendo? Aqui, às vezes, o calcador não vai deixar você chegar até tão perto do cursor, tá? Aí, você pode até fechar o zíper, que é o que eu vou fazer agora, e vou fazer uma costura até o máximo que eu consigo aqui embaixo, porque, às vezes, com o zíper aberto, com o cursor aberto, não é possível você chegar com o calcador tão atrás aqui. Que o ideal, realmente, é você começar uma costura, né? Porque se você deixar o zíper muito pequeno, depois ele não vai passar pelo quadril, tá? Então, agora a minha costura, ela tinha começado aqui, e eu fechei o zíper agora e vou tentar costurar mais aqui pra baixo pra ficar uma abertura maior. Um lado já está costurado, tá? Aqui, então, agora a gente vai colocar a braguilha, também conhecida como vista, essa parte aqui, tá? Que foi aquela que a gente fez o acabamento que é dupla, tá? Que é o que a gente acabou aqui na overlock, tá? E ela que vai ficar aqui, só pra te mostrar quem ela é essa parte aqui, tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui agora? Eu preciso pegar uma fita métrica, marcar 1 centímetro pra posicionar ela. Então, eu venho aqui e marco aqui 1 centímetro, porque eu sei que ali em cima é 1 centímetro da margem de costura. Você pode até fechar o zíper. Acho que até fica mais fácil pra colocar. E aí, você vai pegar aqui essa parte aqui da braguilha, tá? E você vai posicionar justamente aqui, aonde a gente acabou de marcar esse 1 centímetro, tá? Então, você vai fixar ela aqui. E ela vai ser costurada sobre o zíper, tá? Que o zíper tá aqui dentro, ó. Ela que vai fazer o acabamento do zíper, vai ficar assim depois de pronto, tá? Então, aqui você pode usar o mesmo calcador que a gente acabou de usar, né? Que é o calcador de zíper, pra tá prendendo essa parte aqui. Aqui não tem muito, ela fica escondida aqui, tá? Aqui não tem muito, você vai passar o calcador, tente passar mais ou menos em cima da mesma costura que você fez do zíper, tá? E daí a gente vai abrir ele aqui. Aí, aqui, gente, tem um segredinho. Pra não ficar visível, pode ver aqui, ó. Se a gente costurar exatamente assim, do jeito que tá, o que acontece? Na hora que a gente for fazer uma costurinha pra rebater, ele vai ficar assim, ó, né? E o certo, na verdade, é ele ficar escondida essa parte aqui, né? Pra ficar um pouquinho mais bonitinho, assim, porque depois vem os botões aqui. Então, o que a gente faz aqui nesse momento? Aqui por dentro, você puxa ele pra fora, aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Ele vai estar costurado aqui, ó, pra fora. Então, até aqui eu vou colocar um alfinete, segurando ele pra fora, pra que quando eu passar a máquina aqui, ele permaneça pra fora. Porque daí ele vai ficar escondido aqui, ele vai ficar bem bonitinho aqui, não vai ficar com esse pedaço aqui da borda do zíper aparecendo na tua costura, tá? Então, é só colocar ele pra dentro, depois a gente vai fazer o mesmo acabamento lá do outro lado, virando assim, dobrando ele pra dentro também. Então, agora eu vou fazer uma costurinha aqui pelo avesso. Aqui, então, eu já fiz, né, a parte da costura aqui. E só pra mostrar pra vocês, ó, então aqui eu deixei ela um pouquinho pra fora, aquela bordinha do zíper, né? Pra que quando eu viro pro lado direito, ó, que é o lado que fica aparecendo, ó, ele termina exatamente naquele pontinho prata. Ele não fica aparecendo, porque aqui depois a gente vai fazer o acabamento com o revel, e aqui vão ser os 2 botões, tá? E o zíper só vem até aqui mesmo. Então agora, pro zíper ficar, até abrir e fechar com mais facilidade, a gente vai bater um pesponto bem na bordinha do zíper, tá? Até aqui também tá, não sei se vai, deixa eu ver se vai dar pra ver aqui, ó. Tem um pespontinho em toda a bordinha do zíper, até lá em cima, tá? Então, é isso que eu vou estar fazendo agora, antes de prosseguir com o outro lado do zíper.
Aqui desse lado, eu acabei esquecendo de passar na overlock, tá? Antes de iniciar a colocação do zíper, que é o certo, tá? Mas não tem problema, porque daí eu vou passar a overlock na hora que eu tiver com ele pelo avesso. Nessa partezinha aqui vai ficar ainda a amostra do lado do avesso, tá? Mas o certo mesmo é você já passar a overlock nesse lado aqui da peça, dos dois lados, na verdade, tá? Antes de iniciar a colocação do zíper. Então, eu vou estar passando agora a overlock desse lado aqui pra estar colocando o zíper pro lado esquerdo da peça. Bom, agora que a gente vai começar a trabalhar aqui nesse outro lado, que é no lado esquerdo aqui da peça, eu já vou ter que começar a passar o overlock aqui também na parte do meu revel, tá? Porque o revel, ele fica mostrando aqui por dentro, ó. Então, ele tem que ter sido feito o acabamento nessa parte que fica à mostra, tá? Então, como agora a gente vai fazer essa parte aqui, que é o pertingale junto com o revel já tem que estar passado na overlock, tá? Então, aqui só pra você entender, o cos dessa peça, ele é anatômico, tá? Então, ele é assim. Deixa eu ver se dá pra ver aqui no vídeo. Ele é assim. A parte menor é a que fica na borda do cos. A parte maior fica pra baixo. Aqui eu tinha até feito um risquinho pra me lembrar o que é pra cima. Mas pra cima é sempre a parte menor, tá? Pode ver que aqui tá assim. Até na parte da frente também, ó. Que são os dois pedaços do revel frente, né, ó. Essa parte aqui, ó, ela tá assim, ó. Pode ver aqui, ó, tá assim. Então, essa aqui é a parte menor. É ela que é fixada à peça. A parte maior, que é essa de baixo, é a que precisa receber overlock, tá? Então, agora eu vou fazer o acabamento na parte de baixo aqui do meu revel. Então, aqui na montagem do lado esquerdo da peça, tá? Você vai pegar aqui o pertingale e também vai pegar uma das partes do revel frente, tá? Já passei o overlock na parte de baixo e a parte de cima é o que vai ser fixado na peça, tá? Então, agora você vai começar a fazer a seguinte montagem aqui. Eu tô com a peça virada pro lado direito, tá? Você pega o seu revel, tá? E coloca aqui. Desse jeito, tá? E agora você pega esse pertingale e coloca aqui, ó. Com a parte do acabamento da overlock pra dentro que você fez, tá? E aqui a gente vai fazer uma costura desse lado aqui e também um pedacinho desse lado aqui, tá? Eu não vou fazer por completo ainda, porque tem as pences aqui que eu vou decidir se eu vou deixar ela tombada ou se eu vou deixar ela no formato fêmea, tá? Então, primeiro eu vou fazer isso. Então, aqui eu vou fazer uma costura de 1 centímetro até aqui embaixo. O pertingale, ele vem até aqui embaixo, tá? 1 centímetro. E depois aqui eu vou costurar até antes de chegar as pregas. Até, na verdade, o bolso quase já chega aqui, né? Então, eu vou costurar aqui dá o quê? Uns 7 centímetros, mais ou menos? Eu vou costurar só aqui, só pra finalizar essa parte do zíper, pra daí a gente dar continuidade aí na parte do acabamento do cos, tá? Então, agora, 1 centímetro de costura, aqui faz a curva e costura o pertingale até aqui na parte de baixo do gancho. Então, agora eu já fiz a costura, tá? Vou tirar os alfinetes. Vamos conferir pra ver como ficou. Então, aqui você desvira ele, ó. E por dentro, ele ficou assim, tá vendo? Aí, o que que acontece? Aqui vai ser bem difícil de você deixar ele quadradinho, tá? Então, a gente vai precisar cortar um pouco do excesso da curva aqui na parte da margem de costura. Porém, antes de cortar, sempre é bom desvirar e se certificar de que ficou certo, do jeito que foi planejado, tá? Antes de cortar lá, porque senão fica difícil de costurar depois. Então, aqui, como eu já vi que a colocação deu tudo certo, tá? Eu vou desvirar ele só pra gente tirar esse excesso de tecido que fica aqui na ponta. Você só precisa ter cuidado pra não cortar a costura que você acabou de fazer, tá? Então, a gente vem aqui, tira uns pedaços, ó, tá? E aí, agora desvira aí. Tenta deixar ele o mais quadradinho possível pra ficar bem bonitinho, ó. Tá vendo? Aí, agora, o que que a gente vai fazer? A gente também vai precisar fazer desse lado a costurinha pra rebater, pra que ele fique assim, viradinho pra dentro. Ele tem que ficar assim, ó, né?
Então, a gente vai abrir ele aqui, tá? Você vai abrir até onde você conseguir aqui e vai bater uma costurinha, sempre puxando a costura, tá? A margem de costura pro lado da peça, tá? E eu vou bater uma costurinha aqui pra deixar ele mais viradinho aqui na parte de dentro. Eu não vou conseguir chegar com a máquina até aqui em cima, mas até onde eu conseguir já é o suficiente pra deixar ele com uma costurinha mais chapada, pra daí a gente prender o zíper nele. Então, aqui já tá pronto a parte do pertingalho, agora a gente vai unir com o zíper de que a gente colocou do lado direito. Então, aqui, ó, antes de colocar, antes de fixar, tá, essa parte aqui do zíper, pra não se confundir, eu já vou começar a fazer o acabamento do revel aqui em cima. Eu já vou deixar pronta essa parte aqui, porque ela é importante você tá bem alinhado aqui nessa parte de cima, pra você colocar o zíper, tá? Então, como a gente tá com esse 1 centímetro ainda sobrando aqui pra colocar o revel, eu vou fazer isso agora. Eu vou costurar esse pedacinho só de revel aqui, uns 7 centímetros, igual a gente fez aqui, tá? Só pra finalizar a parte do zíper, pra daí a gente terminar o resto da peça. Então, aqui eu vou pegar o outro lado do revel, tá? Que ficou aí sobrando. E aqui o que a gente faz? A gente volta o pertingalho pra dentro, tá? Ah, desculpa, a braguilha pra dentro. E a gente coloca aqui o nosso revel frente, que é a parte que sobrou, né? Então, agora você vai fazer o seguinte. Aqui você vai alfinetar na parte de cima, até chegar perto do bolso, igual a gente fez lá do outro lado. Mas aqui você também vai precisar costurar, tá? Aqui a braguilha, aqui na parte do revel, tá? Pra que na hora que a gente virar ele, só pra você entender aqui, ó. Ó, ele tá costurado aqui, tá vendo? Ó, ele não tá solto, então ele tem que tá... Aqui tem a costura que tá prendendo, que eu não consigo erguer ele, tá? Mas ele fica preso à braguilha, então é importante aqui fazer essa costura também. Então, aqui, 1 centímetro de costura, mais 1 centímetro de costura, vindo no máximo aqui uns 7 centímetros até chegar perto do bolso. Ó, eu fiz a costura aqui, tá? Agora eu só vou virar ele pro lado direito pra eu me certificar de que aqui ficou certo. Que lembra que a gente tinha deixado essa peça pronta já? Essa parte aqui, né? Olha, aqui eu acho que ainda a minha costura pode vir um pouquinho mais pra dentro pra ficar mais alinhado aqui, tá? Tá certo que aqui tem um bolinho de costura, né? Mas eu vou vir com um pouquinho mais pra dentro aqui, só pra essa parte aqui ficar alinhado aqui. Ó, agora eu já acho que ficou bem melhor, mas ainda assim eu vou voltar aqui pro avesso e vou tirar um pouco do excesso do tecido pra ele ficar mais assentado aqui, tá? Porque a gente tem uma curva, igual do outro lado, né? A gente tem aqui uma curvinha, então ele fica embolotado aqui, bem nessa parte, e a gente quer que fique uma costurinha mais chapadinha, tá? Então, aqui você pega a tesoura, cuida pra não cortar as costuras já feitas e tira só o excesso. Ó, tá vendo como ele fica bem melhor, ó? Tá? Então, aqui eu costurei só até antes de chegar no bolso. Daqui a pouco a gente já vai finalizar essa parte aqui da parte do revel, tá?
Mas vamos terminar aqui a parte da braguilha. Porque agora, essa parte do zíper aqui vai ser costurado na parte aqui, tá? Na parte de dentro aqui do nosso pertingale. Então, é importante você posicionar a peça aqui, ó, de um jeito que fique bem alinhado aqui em cima, porque isso aqui é o que vai dar valor à sua peça, né? É os acabamentos, as costuras. Então, aqui tem que estar bem alinhadinho, tá? O zíper, ele tem que ficar escondido, ele não pode ficar aparecendo quando a pessoa veste a peça, tá? Então, você tem que posicionar ele aqui, ó, de uma maneira que ele fique bem certinha, pra daí a gente alfinetar, pra prender ele aqui. Então, aqui dentro, nessa parte aqui do pertingale, a gente não tem nenhuma posição exata que dá pra dizer, ah, costurar aqui, se você fechar dá certo. Não dá, você realmente tem que fazer essa tentativa aqui, tá? Pode ver que aqui, ó, nessa peça, ó, olha onde ele tá costurado. Olha aqui, ó, olha a distância que tá aqui, olha a distância que tá aqui, e ele foi colocado no meio, tá? Pra que essa parte aqui tampe a parte do zíper do outro lado. Então, essa conferência aqui é importante para que você fique com um acabamento bom aí na sua peça. Não sei se esse zíper parece que ele não quer baixar. Isso. Então, aqui a gente fazendo essa conferência aqui, deixando todo mundo certinho do jeito que é para ficar depois de pronto. Então, aqui depois do alinhamento feito, tá? A gente vai começar a fixar aqui o outro lado do zíper. Aqui eu só vou cuidar, porque ele tá querendo vir pra fora. Depois, quando fazer o gabarito aqui, né, da braguilha, eu vou cuidar essa parte aqui que ela tá querendo vir pra fora aqui. Então, agora, o que a gente faz? Viramos aqui pelo lado avesso, tá? E aí, a gente vai ver aqui onde foi que a gente colocou os alfinetes aqui pra segurar o zíper. Aqui, ó. Eu vou até já colocar aqui, só pra ele não mudar de local, tá? Você segura o zíper assim, ó, por baixo. Já vou prender ele, ó. Deixa eu ver se tá dando de ver aqui, ó. O zíper tá aqui, ó. Já vou prender ele aqui, só pra não acontecer de na hora que eu soltar o zíper, ou os alfinetes que eu coloquei lá na frente, de ele escapar o lugar certo, tá? Ó, fixei, tá? 3 alfinetes aqui, ó, segurando o meu zíper na posição certa, tá? Aqui dentro, até se você for observar, se você ficou na dúvida, pode ver que ele se encaixa aqui dentro, tá, ó? Ele se encaixa aqui, ó, com, né, a nossa braguilha juntamente com o pertingale, tá vendo, ó? Ele não fica mais pra dentro ou mais pra fora, um fica exatamente sobre o outro, tá? Essa é a forma correta para que você posicione o zíper de forma certa e na hora de vestir o zíper não ficar aparecendo, tá? Então, agora eu vou tirar esses alfinetes que eu coloquei aqui na parte da frente. E agora, vamos abrir ele. Pronto. Ó, aqui já está o zíper na posição que deve ser colocado, tá? Então, aqui, ó, que nem a gente fez do outro lado, a gente escondeu esse pedacinho aqui, né? Aqui não vai ter muito onde a gente esconder. A gente pode até deixar ele aqui por dentro, se quiser, ó. Talvez até seja uma boa deixar ele aqui dentro, já que eu ainda não prendi ele aqui, tá? Ou então, você pode deixar ele por cima mesmo, tá? E só dobrar ele, ó, desse jeito assim, ó. Tá vendo? Assim foi feito desse lado aqui, ó. Na peça pronta, ó, foi feito assim, ó. Tá? Então, eu vou deixar ele do jeito que tava feito lá. Aqui, ó, eu vou trazer bem essa parte aqui, ó, pra dentro, pra ficar bem retinho aqui, não ficar nenhuma bordinha de tecido ali me incomodando. Então, aqui eu vou prender ele. Tá? E aqui eu vou terminar de prender ele aqui. Só vou colocar uns alfinetes aqui pra segurar ele, pra na hora de passar o calcador. Pronto.
Então, agora, eu vou passar ele na máquina, tá? Com o calcador de zíper, aqui, ó. Aqui você vai abrir ele, tá? Aqui tá até... Acho que eu peguei... Peraí, deixa eu arrumar esse daqui, ó. Porque ele tá pegando o tecido de baixo e não é pra pegar. Pronto, soltou. Pronto, ó. Então, agora eu vou passar aqui uma costura, tá? Pra firmar o zíper até onde eu conseguir chegar aqui embaixo. Aqui, normalmente, o cursor, ele não chega até aqui embaixo por causa do zíper. Então, quando você tá na metade do caminho, você vem, você fecha o zíper, e aí você consegue ir chegar até lá na parte de baixo pra casar com a costura que você já fez do outro lado. Então, aqui que eu já tô com o meu pertingalho colocado, já, né, assentei ele aqui. Eu até alfinetei ele, porque assim, ele tá solto ainda aqui dentro, né? Então, ele fica querendo virar pra fora. E pra ele não virar mais, chegou o momento de a gente fazer aqui a parte do gabarito, tá? Por isso que esse molde se chama gabarito. Por quê? Ele você vai colocar aqui, ó, em cima, tá? E vai fazer o desenho da braguilha, tá? Então, com ele bem, você acerta ele bem certinho, né, ó, pra costura ficar aqui, ó, tá bem aqui dentro, a costura bem certinha, tá? Então, agora você coloca ele aqui em cima e com o auxílio de um lápis, né, ou de um giz, você vai marcar aqui aonde a gente vai passar a costura. Ó. Tá? Então, agora a gente vai fazer essa costura normal mesmo. Então, aqui agora eu vou tirar o alfinete, mas vou cuidar pra ele não sair do lugar. Vou alfinetar aqui mais pra dentro. Vou abrir meu zíper. Aqui, mesma coisa, eu vou abrir o zíper até o final aqui, tá? E vou prender ele aqui. Por quê? Só pra explicar pra você. Porque justamente ele vai dar uma prendida desse lado aqui também, tá? Essa parte aqui, ele vai vir até aqui, então automaticamente vai pegar essa parte aqui junto. Então, eu vou deixar aqui no final. Então, o zíper, ele vai ficar assim, desse jeito, meio, né, quase todo aberto. Ele tá aqui embaixo, tá? E eu vou pegar um pedaço. Então, na hora que eu costurar ele aqui, ó, ele vai acabar pegando um pedaço desse lado, tá? Essa é o objetivo dele, tá? Então, agora eu vou estar fazendo essa costurinha na reta mesmo. Aqui, só se certifique, tá? Ó, de que você vai passar a costura e que vai estar segurando o pertingalho aqui embaixo, tá? A costura, ela não pode sair do pertingalho, tá? Então, na hora que você fizer o desenho aqui da tua braguilha, só se certifique de que realmente a tua costura que você vai fazer agora, ela vai passar aqui e vai segurar esse pertingalho na parte de dentro. Tá? Vamos ver até o final aqui. Se por um acaso acontecer de ter ficado um pouco menor, tá? É sinal que você acabou comendo muito tecido aqui na overlock na hora que você passou o pertingalho. Aí, o que que você faz? Se a costura não tá pegando em cima, você vem com a costura um pouquinho mais pra dentro. Que aqui tem 3,5, tá? Que é o normal. Mas não tem problema de você fazer um pouquinho mais pra dentro, desde que você esteja costurando o pertingalho pelo lado avesso. Ó, agora aqui que eu terminei a costura dele, tá? Ó, vamos fechar aqui o zíper pra ver como ele se comporta, tá? Aqui pode ser que, se você esteja fazendo pela primeira vez
não fique certo, tá? Até aqui no meu, se você for olhar, ó, eu vou tirar um pedacinho aqui da curva, porque ele acabou vindo pra cima, e o certo é ele ficar pra baixo, ficar retinho aqui, né? E eu vou acabar arrumando essa parte aqui pra ficar bom aqui pelo avesso, tá? Pra ficar do jeito que ele deveria, mas no geral ele ficou muito bom. É desse jeito que ele tem que ficar depois de pronto, tá? E depois que você também lavar, vai sair o giz. Então, agora eu vou estar arrumando essa parte de dentro, tá? E aí a gente vai estar aí seguindo com o fechamento do gancho, fazendo aí as partes das laterais e finalizando a peça. Bom, agora que a gente já fez, né, aqui a costura da nossa braguilha, tudo certinho, tá? Chegou a hora de fazer o fechamento do gancho. Aí, assim, esse gancho aqui é um gancho que muitas vezes pode dar problema, tá? Porque o certo, né, até a maneira que eu aprendi, é você fazer o fechamento dele aqui pelo avesso, né? A gente vira ele assim, une as duas partes, tá? Vem até aqui com os alfinetes. E a gente faz uma costura aqui, tá? Então, a gente meio que localiza aqui onde foi que terminou a nossa costura do zíper, tá? E faz uma costura aqui. E normalmente, tá? Eu sugiro, pelo menos, que você faça a costura começando de cima, pra daí vir pro final do gancho. Porque se seu tecido crescer, ele não vai dar prega aqui, porque aqui há grandes chances de ficar defeito pelo lado direito da peça, tá? Então, você começa a costurinha aqui onde terminou a tua costura do zíper e você vem aqui até o final. Se você virou pelo lado direito e não ficou bom, ficou uma prega, você já tentou algumas vezes, tem a opção também, caso não tenha dado certo, tá? Eu já vi muito vídeo de confecção fazendo a costura por cima mesmo, tá? E não tem problema se você fizer assim. Se você tentou lá pelo avesso, veio até ali, de repente você chega aqui, ficou uma prega aqui, não tá legal, não tá bonito, gente, faz por cima mesmo, tá? Como você faz por cima, ó? Você vai dobrar aqui, ó, 1 centímetro de costura, certo? E aqui tem a sua margem de costura de 1 centímetro. Você simplesmente vai colocar aqui por cima e vai bater uma costura aqui, tá? E pronto, fixou o seu gancho aqui na frente, tá? Vi muitas confecções já fazendo isso. Isso é uma forma de você deixar ele bonito por aqui, com nenhuma preguinha, nada. E a costura aqui vai tá ok, vai tá costurado, não vai ter problema se você fizer isso, tá? Então, tentou lá pelo avesso, não deu certo, não tá conseguindo chegar, porque realmente a costura aqui, né, tem várias coisas junto aqui. Então, às vezes você tentar chegar com o calcador aqui é um desafio. Entende? Então, se você tentou e não deu certo, você virou pelo direito, não ficou bom, tá? Não tem problema. Faça assim, vire 1 centímetro aqui de costura, bem certinho. Se você quiser, vinque no ferro, tá? E você vai posicionar aqui por cima 1 centímetro de costura, vai ter aqui a curva, digamos assim, né? E você vai bater uma costura aqui, pode ser ela bem estreitinha na ponta. Tem gente que até bate 2 costuras, tá? Uma de 1 centímetro e a outra mais na borda, porque acaba sendo um reforço, se você faz isso também, né? A gente não tem muito costume de usar esse tipo de reforço em calça de alfaiataria, porque, né, não estica tanto nessa parte. São calças mais que tende ali, tipo linha fitness, por exemplo, né? Mas não tem problema, se você fizer, não vai ficar feio a sua peça, tá? Então, agora eu vou fazer esse fechamento desse gancho aqui, pra gente tá finalizando as outras partes da peça. Bom, agora, costura do gancho feita, tá? Eu vou começar a costurar as laterais da peça. Vamos começar a fazer a parte da união das maiores partes, tá? Que vai ser a parte do gancho costas, que a gente ainda não fez, né? Então, eu vou fazer isso agora. Então, eu vou unir aqui, vamos pegar a minha parte. Eu vou até deixar a parte da frente de lado, porque agora a gente vai trabalhar aqui nas costas, tá? Então, você pega as suas costas aqui, direito para cima, tá? Pence tá aqui, o que nós fechamos, né? E vamos pegar o outro lado aqui e posicionar aqui. E eu vou fazer agora o fechamento desse gancho das costas, tá? E assim que eu terminar de fazer esse fechamento aqui, eu já vou passar na overlock também. E agora que a minha
Já passei a overlock aqui no gancho das costas. Eu vou abrir a peça ao meio, tá? Direito pra cima. E vou colocar a parte aqui da frente posicionada por cima. Então, é direito com direito, tá? E agora, a gente vai começar a ajeitar aqui a lateral dessa peça, tá? E aqui nessa lateral, aí você tem que cuidar aqui, tá? Que na verdade já tá até preso, né? Mas tem a parte do bolso que tem que ficar certinho costurado aqui. Tem que ver se não vai dar uma emboladinha ali na hora de costurar. Mas aqui não tem segredo, é só costurar a lateral com 1 centímetro de costura, se certificando que toda a parte do bolso está presa aqui. Que é nessa hora que a gente prende a lateral aqui do bolso, ó. Você vai alfinetando até o final. Estamos quase finalizando a calça já. Ó, pode ver, as laterais batem certinho, tá? Termina as duas juntas. Ok. Então, eu vou fazer isso deste lado e do outro lado da calça também. Se for finalizada essa costura da lateral, eu também já vou passar na overlock, tá? E também vou aproveitar para passar na overlock essa parte aqui de dentro, que a gente chama de entrepernas, tá? Por quê? Aqui na parte de dentro da peça, tá? Na parte de dentro da perna, aqui na barra, tem o zíper invisível, tá? Então, pra gente fazer a colocação do zíper, a gente tem que ter passado a overlock com ela ainda aberta. Que eu digo aberta no entrepernas, tá? Na lateral, tranquilo, pode fechar e pode passar o overlock, tá? Mas aqui no entrepernas, tá? Que aqui é onde a gente faz a união aqui dos dois ganchos, eles ainda precisam estar abertos, tá? Pra gente chegar lá embaixo e conseguir colocar o zíper. Como eu expliquei lá no começo do vídeo, na interpretação do modelo, o zíper, ele não é obrigatório, ele é opcional, porque você não precisa abrir o zíper para colocar essa calça, que eu digo o zíper da perna, tá? Então, se você não optar pelo zíper, você vai unir essas duas partes aqui, né, do gancho, você vai juntar as duas costuras do gancho frente com o gancho costa, e vai costurar até o final e vai passar o overlock até o final, tá? No meu caso aqui, como eu vou colocar o zíper na perna, eu tenho que passar o overlock com a peça aberta ainda, tá bom? Então, eu vou estar fazendo isso agora. Agora que eu já fiz a costura aqui, a overlock do entrepernas, tá? Vai chegar o momento de a gente fazer aqui a costura pra daí colocar o zíper aqui na barra, tá? Aqui no entrepernas, então, é simples. Você só vai unir o gancho das suas costas com o gancho da sua frente, tá? Coloca costura sobre costura pra ficar bem certinho. E vai alfinetando aqui pra baixo, tá? Que agora a gente vai fazer uma costura aqui de 1 centímetro, que tem um fio solto. A gente vai fazer uma costura aqui de 1 centímetro, tá? E a gente vai vir com essa costura até no pique de marcação que tem aí no seu molde, tá? Da colocação do zíper, tá? Porque a gente tem aqui o pique de marcação da barra, que é 2,5 centímetros, que depois a gente vai virar aqui na hora que a gente estiver colocando o zíper, tá? E o zíper é de 15 centímetros, que fica aqui na lateral, tá? Então, eu vou vir aqui com a minha costura de 1 centímetro até chegar nesse pique. Vou fazer isso nesse lado da perna e do outro lado da perna também. Então, agora que eu já fiz o fechamento aqui do entrepernas, eu deixei aberto aqui ainda pra finalizar o zíper e a barra, porque eu vou finalizar a parte de cima da calça, tá? Que é a parte ainda do revel costas, que a gente ainda não colocou. Não finalizamos ainda essa parte de revel, tá? Então, agora, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou costurar um revel no outro, a gente já tá com os revel da frente colocado um pedacinho, né? Então, agora, eu vou pegar eles aqui e a gente vai fazer a costura do revel costas junto com ele, tá? Então, a gente junta. Peraí. Aqui. Une as duas partes aqui do revel, tá? Já vou passar uma costurinha aqui. Não precisa se preocupar em passar acabamento, porque vai ficar escondido, tá? Então, vamos ver aqui. Aqui até eu vou desvirar um pedaço aqui pra gente continuar a costura dele aqui. Aí, agora, tem essa parte da prega aqui, da frente da calça, né? Então, eu vou colocar elas tombadas, isso aí, eu vou deixar elas tombadas para o lado, tá? Então, em direção ao bolso mesmo, eu vou deixar elas tombadas. As duas pregas da frente.
Essa aqui também. Deixa ela tombada pro lado. Aqui a gente tem que ajeitar tudo com um alfinete, porque você tem as pences, você tem o bolso que tá chegando aqui também. E aí, agora a gente vai colocar o resto do revel em cima, ó, tá? Até eu vou prender melhor aqui. Tá? E agora a gente vai continuar aqui com o revel. Eu vou dar uma desviradinha aqui naquele que a gente já tinha feito, tá? Só pra gente continuar aqui com a costura do revel. Então, agora eu vou usar os mesmos alfinetes e vou fixando o revel junto. Aqui tem um detalhe importante que eu quero mostrar no vídeo agora, que precisa ser feito antes de a gente fixar aqui na parte do bolso o revel, tá? É um detalhezinho. Aqui o que acontece? Eu vou simular aqui só pra dar pra ver no vídeo, eu vou simular aqui como se fosse uma costura, certo? Como se a gente estivesse passando aqui uma costura. E aí você vai erguer aqui. Aqui é exatamente o nosso bolso, tá? E aqui, depois, igual tá aqui na outra peça, a gente vai passar uma costura com uma distância de 5 centímetros do nosso cos pronto, tá? Então, aqui pra baixo, isso aqui vai virar pra dentro, só pra vocês entenderem, ó. Isso aqui vai virar assim pra dentro, tá? E aqui a gente vai passar uma costura de 5 centímetros de distância. O que que acontece? Tá vendo essa parte do bolso? Porque a costura, ela vai passar mais ou menos aqui, ó. Deixa eu só prender aqui pra simular. Ó. Vamos supor que a costura passou aqui, tá? O que que acontece? O teu bolso vai ficar com duas aberturas. A abertura normal dele e aqui, tá? Essa abertura aqui. E aqui, como vocês podem ver, ele não fica aberto, tá? Então, o que que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa fazer uma costura interna aqui dentro, tá? De 5 centímetros, se for calcular que a margem de costura é 6 centímetros, até chegar nesse ponto aqui, que é o ponto que depois a gente vai passar a costura. Assim, essa parte aqui do bolso não vai ficar levantando, porque a intenção não é que aconteça isso, tá? A intenção é que fique realmente, ó, parecendo aqui, né? Que nem aqui foi uma prega fechada, e aqui é essa costura que eu vou fazer agora, tá? Porque senão aqui, ó, ficaria aberto. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar, tá? Essa parte aqui só do começo aqui do meu revel, só pra eu conseguir acessar essa parte que eu preciso. Ok. Então, aqui, a gente tem aqui o nosso pique, né, certinho aonde que o bolso termina. Deixa eu até colocar aqui. Então, é aqui que a gente vai trabalhar agora. O que que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar, pelo avesso da peça, deixa eu ver aqui. Aqui, pelo avesso da peça, tá? A gente vai precisar acessar essa parte aqui. Então, eu levanto meu bolso, tá? Só cuidado aqui pra não mexer muito onde a gente deixou o alfinete, tá? Aqui. E é essa costura aqui, ó, que eu vou abrir ao meio e vou costurar ela, tá? Então, aqui, como a nossa margem de costura aqui ainda não foi fechada, eu vou colocar uma fita métrica aqui, medir 6 centímetros, tá? Medindo 6 centímetros, eu vou vir aqui dentro da costura e vou fazer uma costura aqui, ó, de 6 centímetros. Retrocesso e pronto. Na hora que você virar pelo direito, você vai ver já que ele vai ficar fechado essa parte do bolso. Costura feita, deixa eu mostrar aqui pra vocês, feita dentro da margem, tá?
com 6 centímetros de distância aqui do cos. Tá? E agora eu vou desvirar a peça. Ó, e aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, antes de colocar o cos, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá a nossa primeira prega fechada, a nossa segunda prega fechada, e ó, o bolso ficou fechado, tá vendo? Então, agora, quando a gente fizer aqui a colocação do revel e aqui a gente fizer aquela costura de 5 centímetros aqui, ó, tá? O que que vai acontecer aqui? Ele vai ficar fechado, ó. Ele vai ficar exatamente assim. Tá? Então, agora eu vou fazer esse mesmo processo do outro lado. E aqui agora, depois que eu fiz a costura do outro lado também, ó, do bolso, aqui tá o bolso, aqui tá os 6 centímetros que a gente costurou, eu vou reposicionar aqui o meu revel pra tá fazendo aí a costura de fora a fora, tá? Desde onde a gente já tinha começado a fazer até do outro lado. Então, aqui eu fiz a costura, tá? Toda a parte aqui do meu revel, ó, tudo certinho, tá? E agora eu vou desvirar ele. Só pra conferir, pra ver se a costura ficou correta. Se as laterais casaram, tá? Então, a lateral do teu revel, ele tem que casar com a lateral da tua peça. Aqui, aparentemente, tá tudo certo. A costura que a gente fez do bolso. E como vocês podem ver, o revel, ele não quer ficar pra dentro, né? Então, aqui também, a gente vai fazer uma costura de segurança, igual a gente fez em outros lugares da peça, tá? Você vai abrir a peça assim, trazendo a margem de costura sempre pra peça que você acabou de costurar, que no caso é o revel, tá? E a gente vai fazer, vai bater uma costurinha bem na bordinha, igual a gente já fez no zíper, em outros lugares, tá? Aqui, então, eu uso esse calcador aqui que tem esse limitador, tá? Um guia, na verdade, né? E eu vou colocar ele rente aqui e vou bater uma costurinha bem na bordinha aqui do meu revel. Aqui vai ficar um pouco complicado de chegar perto, porque a gente já finalizou. Então, você começa da onde o seu calcador alcança, tá? Então, você vem e faz isso por toda aqui a nossa... o nosso revel que a gente acabou de costurar. Lembrando que sempre abrindo bem a peça, pra você conseguir ver bem certinho o meio ali a junção da costura, né, do revel com a calça, porque é bem ali que você faz a costurinha.
Ó, então aqui só de fazer essa costura, o revel já começa a se comportar melhor, virando pra dentro, tá? Mas aqui também eu vou passar um ferro na peça pra dar uma sentada, tá? Isso aqui é muito importante pra você conseguir ver assim, às vezes a peça tá meio... Parece que não tá tendo caimento, mas é porque realmente no tecido plano ele precisa ter ferro, tá? Você precisa vincar ali toda a parte das pences que a gente já fechou, das pregas que a gente já fechou pra calça ficar bem assentada, tá? E aqui também a gente vai precisar fazer isso, passar um ferro aqui, tá? Ajeitando aqui quem tem que ficar pra fora, quem tem que ficar pra dentro, tá? E lembrando que esse revel aqui a gente vai prender ele numa costura que a gente vai fazer aqui na frente, tá? Mas ainda aqui a gente falta... Acho que já dá pra fazer essa costura, deixa eu ver. Sim. Isso a gente já pode fazer essa costura, aí aqui na parte de cima só vai ficar, só vai faltar a colocação dos botões e abrir o caseado aqui, né, pros botões. Que aí a gente já parte pra parte da barra da calça, né, que é a última parte aí que a gente vai trabalhar. Então agora aqui, tá, eu vou passar no ferro. Eu vou, né, tentar aqui vincar bem certinho no ferro, pra ele ficar bem bonito. As pences também, pra elas se ajeitarem, tá? Pra daí a gente tá marcando aqui 5 centímetros da distância aqui da barra, do meu cos pra dentro, pra gente fazer essa costura que vai imitar ali uma costura de um cos. Aqui eu vou dar uma dica pra vocês, quando vocês perceberem que o ferro de vocês tá meio grudando, tá meio pesado, tá? Tá com algumas partes aqui, parece que colada, tá? No tecido. Você deixa ele numa temperatura mais morna, tá? E usa bombril aqui, ó. Uma camada boa de bombril. Até você tirar todo esse tecido, não sei o que é que foi colado aqui de baixo. Deixar ele bem limpinho pra ele deslizar na peça, tá? Como você pode ver aí no vídeo, eu fiquei passando todas as partes, todas as costuras da calça no ferro. O vídeo ficou acelerado, mas eu fiquei aí pelo menos uns 10 minutos abrindo todas as costuras pra calça começar a ganhar forma e se assentar, tá? Aqui na parte da barra, eu esqueci de explicar anteriormente que na hora que eu passei o overlock aqui pelas laterais e tudo, eu também já passei aqui na barra também, tá? E na hora que eu passei aqui na barra, eu já tive que determinar como é que eu ia querer fazer as minhas pregas, tá? Então, aqui na parte da barra, eu optei pela prega fêmea, né? Então, eu dividi a prega ao meio. Aqui é uma prega de 1,5, então foi 75 para cada lado. E aí, eu passei a costura, tá? Então, a prega daqui de cima, eu deixei ela tombada. Isso, eu tombei ela todinha pra lateral. E a prega aqui da parte da calça, eu fiz a fêmea, que é quando a gente parte ela no meio aqui e faz uma costura, que é igual a outra calça, que tá pronta aqui já, tá? Então, aqui eu já assentei a costura, toda a costura aqui da parte do revel, tudo certinho, tá? Aqui ainda falta receber o caseado e os botões, mas antes disso, eu vou tá fazendo aí uma marcação agora pra gente tá fazendo a costura, que é aquela costura que dá ali a intenção de ser um cos. Então, essa costura, ela é de 5 centímetros, tá? Então, você pega aqui a fita, eu vou pegar um giz aqui pra começar a fazer as marcações. Então, você vê aqui 5 centímetros e começa a fazer as marcações, tá? O que é importante? Eu vou fazer isso na peça inteira, tá? O que é importante você verificar se tá pegando o seu revel lá no avesso, tá? Ó, tá pegando? Tá pegando. Se não tiver pegando, é porque foi comido muito tecido aqui na hora que passou na overlock, tá? Então, não tem problema, você diminui ali o tanto que precisa até ter certeza que você costurou e pegou o revel, porque essa é a intenção dessa costura, imitar o cos e segurar o revel por dentro, tá? Então, agora eu vou fazer essa marcação em todo o meu cos e vou tá passando uma costura normal, tá? Na reta mesmo, aqui pra tá imitando um cos.
Aqui nessa parte da frente, que é onde chega na braguilha, tá? A costura, ela termina na braguilha, ela não passa por cima aqui, tá? Então, ela fica esses 3,5 da braguilha sem essa costura que a gente vai fazer agora. Ela começa a partir dela. Aqui vocês vão perceber que a costura, ela vai passar justamente no fechamento das pences, né? Porque a gente fechou 5 centímetros de pence. Aqui na costura que a gente fez aqui na lateral pra segurar aqui o bolso, né? Pra não ficar abrindo aqui, também tem 5 centímetros. Então, essa costura, na verdade, é justamente pra determinar aqui, aonde termina as nossas pences, e a partir da costura, a pence abre. No caso aqui, na frente a prega e nas costas a pence. Então, aqui, antes de fazer a costura, eu coloquei alfinetes, até vou tirar esses de cima, que eu não preciso mais. Eu coloquei alfinetes nas partes onde eu marquei os 5 centímetros, só pra me certificar de que quando eu passar a costura, ele vai estar pegando o revel aqui dentro, tá? Então, agora eu vou estar fazendo essa costurinha aqui no cos. Aqui essa é uma dica que eu vou dar pra você, caso você encontre alguma dificuldade de fazer essa costura em volta do cos, tá? Porque assim, o meu tecido, ele é um tecido mais encorpado com bastante elastano. Então, conforme eu fui fazendo, ele começou a ir acumulando tecido. Mesmo eu tirando a pressão do calcador da máquina, mesmo assim, ele chegava no momento que ele queria fazer uma prega, tá? Então, o que que eu fiz? Eu alinhavei toda essa parte do cos, tá? Eu alinhavei e aí deu certo. Daí deu certo de o tecido não escorregar tanto, tá? Então, agora aqui eu já tô tirando o alinhavo, né, da parte da costura que eu fiz, tá? E tá prontinho aqui a minha parte do cos. Então, aqui na nossa calça, na parte de cima ainda, só falta mesmo a colocação dos botões aqui, tá? Deixa eu fechar aqui o zíper, ó. Falta só a colocação aqui dos botões. E agora eu vou começar a mexer na parte da perna, tá? E a primeira coisa aqui que eu vou fazer vai ser virar, até a gente ter a marcação aqui, tá? Que tava no molde, que é a marcação da sua barra. Eu vou virar ela aqui, tá? E vou fazer uma costura aqui, segurando a minha barra. Essa costura, ela vai vir aqui, tá? Mais ou menos aqui na margem de costura. E eu vou tá prendendo ela aqui. Só depois que a minha barra estiver pronta, é que a gente vai colocar aqui o zíper invisível. Bom, aqui que agora já está pronto aqui a nossa barra, tá? Eu virei 2,5 centímetros pra dentro. E também passei no ferro pra ficar bem chapadinha a costura, tá?
Agora vai chegar o momento de a gente colocar o zíper invisível aqui na parte da barra, tá? Então, só pra você entender, essa parte do cursor, ela fica aqui pra baixo, tá? Então, ela abre aqui dessa forma. Pra fazer a colocação aqui desse zíper, eu uso esse calcador aqui, que é um calcador de zíper invisível. Eu comprei ele numa lojinha, tá? Um lugar que vende, né? Um armarinho. Inclusive, eu tenho que tirar o parafuso aqui da minha máquina para poder colocar, encaixar ele, tá? Ele é muito bom, ele tem os vincos aqui embaixo, né? Que deixa aí a costura bem próxima da onde eu preciso. Mas no mercado existem vários tipos de zíper, de calcadores para zíper invisível. Mas é esse aqui que eu vou estar utilizando hoje. Então, aqui eu já tô com um zíper, tá? Um zíper de 15. Eu já coloquei o zíper desse lado, vou mostrar aqui pra vocês como ficou. E vou colocar agora desse lado aqui, tá? E vou mostrar o passo a passo. Aqui o zíper dele está colocado. Eu só tô prendendo com 2 alfinetes aqui, que é a parte que fica pra fora do zíper, né? Que eu vou fazer uma costurinha na reta aqui, tá? Mas o zíper já tá colocado. E assim, igual eu tinha explicado anteriormente, não há necessidade de você abrir esse zíper para poder passar o pé aqui, tá? Então, o zíper realmente é um detalhe da peça. Então, aqui do outro lado, eu já estou aqui com ele já com barra feita, passado no ferro, tudo bonitinho, tá? E pra gente começar a aplicar aqui, então, o cursor, ele fica pra baixo, tá? Então, eu vou colocar ele aqui e eu vou... Essa parte aqui, ó, é essa que eu deixei pra fora aqui, que na verdade depois eu vou dobrar e esconder ela, tá? Mas aqui, agora, a gente vai prender ele. Se você tem dúvidas, tá? É só você fazer uma simulação. Por exemplo, dobra 1 centímetro aqui, tá? E encaixa aqui. É assim que ele tem que ficar pronto, certo? Então, a tua colocação vai ser assim. Eu sempre faço isso pra não me enganar aqui na hora de colocar. A única coisa, então, é que aquela parte mais grossinha, que é onde o zíper termina, é ele que vai ficar aqui paralelo com a sua barra, tá? Então, agora eu vou alfinetar ele. Vou colocar os alfinetes mais, assim, pro canto, pra o calcador passar aqui sem problemas, sem ficar enroscando. E você vai colocar ele até o final. Então, aqui eu vou vir com um calcador de zíper invisível, vou passar ele aqui. E eu vou vir com ele aqui até onde ele chegar aqui, próximo ao meu cursor. Então, aqui o zíper foi costurado. Só vou tirar esses fios aqui que atrapalham. Se tiver fio, ele acaba enroscando. Tá? Ó, vamos ver se ele vai fechar. Ó, fechou, tá? E agora a gente vai posicionar ele do outro lado. Abre ele. Deixa ele do jeito que deveria, né? Depois de pronto, ele vai ficar aqui. Tem dúvidas de como faz para posicionar o zíper? Simula aqui, ó. Ah, simulei aqui 1 centímetro de costura, ele tem que vir aqui, certo? Ó, depois de pronto é assim que ele tem que ficar, né? Então, eu já sei que eu preciso costurar ele assim, tá? Então, a única coisa aqui que eu preciso me certificar é de que ele vai estar igual desse lado, né? Desse lado a gente deixou, ó, a pontinha aqui pra cima, tá? Então, eu vou deixar esse lado igual. E vou alfinetar aqui um pouco mais na beiradinha, pro calcador passar aqui sem esbarrar no alfinete. Tá? E aqui, mesma coisa, eu vou começar com ele aqui de cima e vou com ele até onde eu conseguir chegar aqui perto do cursor. Vou tirar os alfinetes.
E agora vamos fechar ele. Aqui ficou uma prega, eu vou precisar arrumar essa parte aqui, tá? Ó, pode ver que provavelmente na hora que eu vim, o tecido cresceu. O certo sempre é você começar da ponta aqui do zíper, do final dele pro começo. Se crescer, cresce aqui, tá? Então aqui eu vou precisar arrumar, porque ficou essa preguinha aqui. O tecido, ele cresceu quando ele veio pra cá, porque... Eu digo que ele cresceu porque os dois estavam no mesmo comprimento, os dois lados. Agora, se veio e aconteceu um defeito, é porque cresceu o tecido, tá? Então, aqui eu vou arrumar essa parte, tá? E a única coisa que eu vou fazer aqui, agora com a máquina reta, vai ser esconder essa parte do zíper que ficou aqui pra fora, tá? Então, você abre ele, coloca ele assim dobrado e fecha. Assim, ó. Daí ele vai ficar assim por dentro, vai ficar bonitinho, né? Então, aqui eu vou prender com um alfinete dos dois lados. Aqui mesma coisa, dobrou pra dentro, dobrou de novo, ó, escondeu ele. Aqui nesse caso aqui, a gente não precisa fazer um pesponto ali pra destacar o zíper, nem nada, tá? Aqui, tipo, fazer aqui um pesponto é opcional, não tem necessidade se não quiser, tá? Então, aqui eu só vou finalizar aqui com uma costurinha aqui, só pra segurar aqui é o meu zíper, o acabamento do meu zíper pelo lado de dentro. Então, só pra te mostrar aqui, finalizei, tá? As duas partes da calça aqui com o zíper. Passe no ferro pra ficar bem assentadinho, tá? Ó, prendi aqui a parte do que sobrou do zíper, eu virei pra dentro, ficou escondido, tá? E a última coisa que falta aqui na nossa peça é a colocação do botão, tá? O botão que eu escolhi aqui pra esse modelo é um botão que a gente fala botão de cabeça, né? E ele eu mandei encapar, tá? Uma loja aqui perto de casa faz esse trabalho. Eu pedi pra encapar aqui esses dois botões, tá? Eles vão ficar aqui, ó. Então, agora eu vou fazer aqui eu gosto de, antes de fazer aqui o caseado, eu gosto de testar num pedacinho, né? Só pra ver se o botão passa na medida que eu calculei, tipo, que nem o meu botão aqui é de 2 centímetros. Eu faço ali um teste de 2 centímetros pra ver se o meu botão vai passar legal, tudo, tá? Pra daí depois fazer o desenho aqui e fazer aqui o caseado, tá? E depois tá aí passando os botões. O calcador que eu utilizo pra fazer o caseado é esse daqui, tá? Ele veio junto mesmo com a minha máquina da Janome. E ele tem aqui um espaço na parte de trás que eu coloco o botão, tá? Ele mede aqui o quanto de botão que eu tô colocando e pra fazer aí o caseado de acordo com o tamanho do botão, tá? Mas, igual eu expliquei, às vezes ele faz maior e aí o botão fica meio que escapando. Então, por isso que eu gosto de pegar um pedaço de tecido, fazer um teste pra ver se ele vai ficar grande. Se ele ficar, eu diminuo um pouquinho aqui o tamanho, tá? Pra que ele não fique aquele botão frouxo, sabe? Então, agora eu vou fazer esse teste aqui. Agora, com esse tamanho aqui que foi determinado, eu vou medir ele. E ele tem 2,5. Tá com 2,5, tá? Então, agora aqui é onde eu vou fazer as marcações, tá? E ele é feito de assim, né? Como vão ser 2 botões aqui, tá? O caseado é aberto assim na horizontal, não na vertical, assim, tá? Então, aqui até eu vou fazer uma simulação de onde ficaria bom aqui. Isso aqui é meio do olho mesmo, tá? Mais ou menos assim. Então, o meu primeiro eu vou colocar... Opa! Vou colocar aqui. Aqui. Primeiro aqui. Aqui. Pronto. Então, agora, já sei que é 2,5, né? Então, eu vou colocar ele bem aqui no meio. Então, 2,5 vai ficar mais ou menos aqui. Então, ele começa... 2,5, vou botar mais pra cá. Aqui. Tá?
tá? Então, eu vou colocar na máquina e ele vai começar aqui e vai vir pra cá. Aqui, mesma coisa, vai começar aqui e vai vir pra cá. Bom, então aqui eu já fiz a abertura de um dos caseados, tá? Agora eu vou abrir aqui o segundo. Aqui o tecido, ele tá bem grosso, porque além da entretela, ele tem ainda o tecido aqui aqui da parte da braguilha, ele tem o tecido aqui também do revel, né? Então fica até um pouco difícil de abrir aqui, tem que tomar cuidado. Agora eu vou vir aqui pelo outro lado. Pronto. Agora eu vou fazer uma limpeza, né, porque fica todos esses fios aqui pra fora, tudo, tá? E aí, o que eu faço pra posicionar a posição certa do botão? Eu fecho aqui, eu ajeito a minha calça aqui em cima, tá? E aí, eu aproveito aqui, mesma furação, pra passar aqui pra baixo, tá? O local correto pra prender o botão. Bem no meio aqui do caseado, ó. Então, eu sei que aqui é a minha posição correta pra tá colocando aqui os botões. Bom, então aqui pra finalizar a nossa calça, só falta mesmo colocar o passante. O passante, ele é praticamente decorativo, tá? Mas ele vai um aqui na frente desse lado, um aqui na frente do outro lado e um aqui no meio da calça na parte de trás, tá? Então, pra aproveitar e ganhar tempo, eu preferi fazer uma tira, tá? De uns 15 centímetros, mais ou menos, tá? E aí, agora eu vou cortar ele em 3 partes pra distribuir aqui e colocar. Esses cantos aonde não recebem costura, tá? Que é esse caso aqui, eu acabo usando o isqueiro mesmo, tá? Só pra dar uma selada na ponta. Muito cuidado quando você estiver trabalhando com tecido de algodão, pra não colocar fogo na sua peça, tá? Mas aqui você dá uma selada, ela não desfia mais e fica tudo certo. Tá? Então, aqui na frente, o passante, ele é colocado entre as pences, tá? Ah, desculpa, as pregas, eu confundo pence com prega. Aqui ele é colocado entre as duas pregas aqui. Então, você precisa calcular em torno de 1 centímetro pra dentro aqui. Até eu vou colocar Aqui ele não fica tão em cima, tá? Ele não precisa ficar lá em cima. Aqui eu coloco, então, um alfinete. E aqui eu vou vir com a outra parte dele, ó. Aí, esse sim, eu coloco praticamente chegando naquela costura do cos que a gente fez, tá? E aí, eu deduzo aqui, ó, 1 centímetro, pronto. Já posso cortar aqui. Selo ele com isqueiro. E aqui já tá pronto pra ser costurado. E ele é costurado por cima mesmo, tá? Vou fazer aqui, ó, uma costurinha aqui, vou bater uma costurinha aqui, tá? E assim eu faço deste lado e também vou fazer um só aqui na parte do meio, nas costas, e já venho aqui mostrar pra vocês. Bom, e aqui pra finalizar a nossa peça, ela já tá toda pronta, ó. Tá colocado os passantes, tá vendo? Dá aquele charme na peça, né? Então, aqui, se você tiver alguma etiqueta, né, do seu ateliê, pra fazer uma propaganda aí pras suas amigas, da calça que você acabou de fazer, tá? Você pode tá colocando ele aqui nessa parte de trás, aqui mesmo, tá? Aqui na parte do revel, ó, ele fica por dentro da peça. E essa foi aí o vídeo da nossa calça de alfaiataria.